Bom, hoje à noite tem aí a terceira rodada das eliminatórias, jogo que vai ter transmissão da Globo, transmissão aí feita para todo o país com narração do Kleber Machado. Jogo entre Brasil e Venezuela. A gente precisa lembrar que o Brasil, a última vez que inventou a Venezuela, foi na Copa América e não venceu. Aquele jogo foi 0-0. A Venezuela, ainda na época, treinada por Dudamel. O Brasil teve grandes dificuldades de penetrar a defesa do time e a gente vai ter um duelo que me parece um pouco menos difícil a essa altura, mas a seleção brasileira é bastante desfalcada por vários casos diferentes, vários jogadores foram cortados. Diante desse cenário de desfalques, o Tite resolveu modificar a escalação e eu vou dar os meus pitacos aqui hoje, fazer as minhas críticas a respeito dessa escalação. Eu quero que vocês me ajudem e comentem o que vocês pensam a respeito de todas essas posições que eu vou dar aqui. Antes, comentar que essa camisa aqui chegou aqui hoje pra mim do Futeboteco, não sei se dá pra ver direitinho. Na verdade é uma camisa teste. Teste por quê? Porque a gente queria ver a qualidade do material e pediu para eles estamparem só aqui o nosso logo, só para ver como ficava. No final eu gostei, eu achei que a camisa ficou bonita mesmo com o nosso logo, e eu queria saber se vocês gostam. Quanto que, se vocês gostariam de comprar essa camisa futuramente, gostaria que a gente colocasse à venda, e quanto que vocês dariam nela. A gente vai dar uma geral nos comentários, porque dependendo do valor que vocês pagarem, propuserem pagar, a gente vê se coloca à venda ou não, até porque tem que ver se vale a pena, né? Porque a gente gastaria uma grana comprando e a gente também não quer cobrar um negócio muito alto, porque a gente sabe que a situação do país tá muito difícil, com pandemia, com alta de desemprego, com recessão econômica, então, enfim, a gente vai avaliar para ver se vale a pena, por isso seu comentário de quanto você pagaria nessa camisa e se pagaria alguma coisa nela ou não, se gostou, se achou bonita, é super válido. Se não gostou, pode comentar, horrorosa, é horrível, coloca aí, não tem problema nenhum. O mais importante é que vocês sejam todos sinceros. Bom, a escalação do jogo do Brasil é Ederson no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos, Thiago Silva na zaga, Renan Lodge na esquerda. Alain, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison. Bom, quais são os problemas dessa escalação, o que eu gostei e o que eu não gostei. No gol, a gente viu o Ederson cometendo umas falhas bastante importantes com o Manchester City do Guardiola. É um goleiro que eu considero muito bom, teve uma ótima passagem pelo Benfica, se encaixou muito bem no Manchester City, principalmente no modelo de jogo do Guardiola, porque se trata de um goleiro que tem um jogo com um pé muito qualificado, mas não está no teu auge nesse momento. Perder o Alisson a essa altura é um grande problema. Mas, diante das opções que o Tite convocou, olha, eu confesso que nesse momento hoje eu acho o Everton, goleiro do Palmeiras, mais seguro do que o Ederson, tá? Seria a minha primeira opção. Mas, né, eu entendo, e goleiro é uma questão muito de gosto pessoal, é difícil apitar, então é a minha posição apenas, não tem grandes críticas aqui. Na lateral direita com o Danilo, eu acho que é o nosso grande problema hoje na seleção brasileira. Talvez seja a posição que nós estejamos mais pessimamente servidos. Olha para o futebol brasileiro, quais são os laterais direitos que se destacam? Mesmo os jovens estão ganhando espaço. Muito difícil. É uma posição que hoje o Brasil vive uma carência muito grande. Tanto que o reserva, que foi cortado há pouco, o Gabriel Menino, que foi cortado com um problema, né, que contraiu aí a doença, que eu não posso falar o nome, senão o YouTube corta aqui o alcance do vídeo, ele nem é um lateral direito, ele é um volante que agora está passando a jogar mais na lateral, justamente por conta dessa convocação do Tite, ele entendeu que cabe ali e pode se desenvolver ali, mas não é um lateral direito propriamente dito. Então, não sei. Sinceramente, existe uma posição, um cara melhor que o Danilo? O próprio Daniel Alves está aí, não joga mais a lateral. E olha a idade do Daniel. A gente vai conseguir levar o Daniel até a próxima Copa? Acho complicado. Então, o Danilo é um cara que me parece que é um cara que é um dos poucos que sobram. Eu, Rodolfo, convocaria o Rafinha, esse Flamengo, que está na Grécia, disputando um campeonato de alto nível ainda, com um grande clube, jogou muita bola no Flamengo, defendeu e atacou bem. Eu convocaria o Rafinha.
Não entendo a saída. Pra mim ele é muito melhor que o Danilo. Muito melhor. Ofensiva e defensivamente. E deu muito mais certo nos times que jogou, né? O Danilo não consegue ser titular em time nenhum que ele atua. Com exceção do Porto, que foi muito bem, mas depois que ele saiu de lá e foi pro Real Madrid, nunca mais se encontrou. Não se encontrou no Real Madrid, não se encontrou no City, na Juventus. Não é titular toda hora. Então, enfim. Esse é um problema que a gente tem na seleção, não só para esse jogo, mas para o futuro. Até porque o próprio Rafinha que eu recomendei não é um cara muito novo. Marquinhos e Thiago Silva. O Marquinhos eu acho que tem que estar. É um excelente zagueiro, gosto muito dele, rápido, bom raciocínio. O Thiago Silva já foi o grande zagueiro brasileiro, embora nunca tenha se destacado na seleção, tenha sido vilão muitas vezes. Mas eu acho que já passou a fase do Thiago, viu? Acho que o Thiago é um caso parecido com o Daniel Alves. O Tite poderia começar aqui uma transição nessa zaga, colocando um cara mais jovem do que o Thiago Silva nesse time. Tem várias opções aí. Você tem o próprio Rodrigo Caio, você tem o Militão, você tem... Eu não estou falando só para esse jogo, tá? Estou falando para o futuro. Você tem o Felipe, do Atlético de Madrid. Você tem o Lucas Veríssimo, do Santos, que eu acho um baita de um zagueiro. Você tem boas opções. Diego Carlos, alguns moleques surgindo. Não sei. Essa posição aqui não me agrada, o Thiago Silva aqui. Eu acho que é um cara pra gente começar a pensar em trocar. Enfim. Renan Lodge, nesse momento estou de acordo. Nesse momento é o lateral esquerdo mais confiável que o Brasil tem. Porque eu acho que ele é bom apoiando e está melhorando muito defensivamente, sendo treinado por um cara que é mestre defensivo, que é o Simeone. E foi muito bem naquele jogo contra a Bolívia. Tudo bem, era uma seleção bastante fraca, né? Mas ele jogou muito bem aquele dia. Então eu continuaria apostando. No meio de campo tem o Alan e o Douglas Luiz como volantes ali. E são caras que jogam hoje no futebol inglês, né? Muito dinâmicos. O Alan fez a sua carreira na Itália e agora foi para a Inglaterra. É um cara muito elogiado por onde passa. Todas as torcidas que tiveram o Alan gostam muito dele. E como primeiro volante num cenário que você não tem Fabinho e Casemiro, me parece uma boa alternativa para o estilo de jogo que o Tite gosta. Porque o Tite ele gosta de prender mais o volante e soltar o segundo. Que ele tem soltado o Douglas Luiz. E o Douglas Luiz, para mim, é a melhor surpresa do Tite em muito tempo. Primeiro que ele tem feito uma campanha espetacular com o Aston Villa na Premier League. Tá com um jogo a menos, se ganhar pode bater líder da Premier League. Já goleou o Liverpool, já goleou o Arsenal essa semana. Meteu 3-0 no Arsenal em pleno Emirates Stadium. E me surpreendeu muito a maneira que esse moleque, a personalidade que esse moleque vestiu a camisa da seleção brasileira nos 2 primeiros jogos das eliminatórias. Ele tomou conta do meio de campo do Brasil. Eu conhecia pouco, confesso. Fiquei impressionado com o futebol desse menino e fui ver mais jogos do Aston Villa para ver ele jogar, cara. Uma ótima surpresa, então aqui eu concordo com a escalação pelos desfalques. Claro, o Casemiro é um titular absoluto desse time e quando não está o Fabinho. Aí nós temos compondo o meio de campo o Everton Ribeiro, deve ser esse terceiro homem, né? O meia mais armador ali. E aí eu não sei porque o Everton ele costuma jogar melhor da ponta para o centro. Como meia mesmo, quero entender como é que vai encaixar isso. Vamos aguardar. Mas também é outra posição que o Brasil tem carência. O reserva é o Paquetá, que não faz o menor sentido nem ser convocado nesse momento que ele vive na carreira. Mal joga no Milan. Então, o Everton aqui era difícil contestar. E aí, para mim, está o grande problema dessa escalação, que é Jesus, Firmino e Richarlison escalados juntos. Por que foram escalados juntos? Não podem jogar? Não. Mas pela maneira como o Tite escalou. E eu explico. O Tite mesmo explicou isso na coletiva ontem. Ele falou que, diferentemente do que todo mundo imaginava, que o Firmino ia jogar como centroavante, o Jesus pela direita, porque era assim que o Jesus estava jogando, e o Brasil foi campeão da Copa América jogando com o Jesus muito bem pela direita, diferente do que ele joga lá no City. E eu defendo ele jogando nessa posição, acho que ele é muito bom como ponta direita. E o Richarlison na ponta esquerda, que também é uma posição que ele costuma às vezes jogar lá no Everton com o Ancelotti, não. Ele resolveu inventar, mudar tudo. Colocou o Richarlison de centroavante, que é uma posição que ele não tem jogado no Everton, porque tem o Cowin Lewis lá, o Cowin Lewis, né? Eu não sei o nome do rapaz, um atacante do Everton que é o artilheiro, um dos artilheiros da Premier League, que tem feito muito gol e o Richarlison tem jogado atrás dele.
né? Com o Rames da armando, então o Richarlison tendo muito para as pontas. Então ele tira o Richarlison da posição que ele tem atuado para colocar de centroavante. Para fazer isso ele precisa tirar o Firmino da posição de centroavante que ele costuma jogar no Liverpool para colocar o cara aberto pela esquerda. Qual o sentido que faz o Firmino aberto pela esquerda? O Firmino nem quando ele era meia, jogava no Hoffenheim, na Alemanha, ele jogava de ponta esquerda, marcando lateral. Ele era um meia central mesmo. Sempre jogou pela faixa central, é ali que ele produz. Só que o Tite não coloca ele na posição real quando ele joga de centroavante, porque ele precisa ser aquele centroavante mais móvel, que o Tite parece que não aceita. Todo time do Tite parece que tem que ter um Guerreiro, um Jô, um Lierson, sabe? Um cara que tem que jogar de costas. Não, o Firmino não é esse cara. O Firmino é o cara para jogar flutuando. Assista um pouco dos jogos do Klopp, o Tite. Assista um pouquinho o que ele faz com o Firmino, né? Então, ele nunca colocou o Firmino na posição de centroavante, de fato. Mas tirar dessa posição central e colocar na ponta me parece um absurdo maior ainda. O Jesus vai ser mantido na ponta direita, o que é uma boa notícia. Mas não gostei dessas posições de Richarlison e Firmino. Se ele queria escalar o Richarlison de centroavante, falou, não, eu entendo que o Richarlison nesse momento está na frente do Firmino, tem que ser o meu centroavante. Então tira o Firmino do time. Coloca, você tem opções ali. Tinha o Vinícius Júnior que joga por essa posição. Tinha o Everton Cebolinha. E aí assim, mas o Everton Cebolinha foi mal no jogo contra a Bolívia. Foi, mas ele jogou na posição errada, ele jogou pela direita. Não é a posição dele. Por quê? Porque o Neymar estava nesse jogo, que joga pela esquerda. Quando o Neymar não tá, e ele pode jogar na real posição dele, o Tite tira e coloca um cara que está sendo improvisado ali, que não costuma jogar ali, nunca vi, assim, olha, me corrija se eu estiver errado, porque eu não vi todos os jogos da carreira do Roberto Firmino, mas eu nunca vi, não me lembro dele jogar aberto pela esquerda, ou aberto, em qualquer lugar, principalmente pela esquerda. O Tite está inventando. O Brasil pode ganhar mesmo assim da Venezuela, jogar bem? Pode, porque os caras são bons tecnicamente, muito acima do poderio que a Venezuela tem, e o Brasil pode decidir esses erros passarem todos batidos. Mas é mais uma vez o Tite inventando, sabe, coisas que não precisava, era só fazer o simples. Isso me incomoda muito. Mas aposto na vitória do Brasil até com certa tranquilidade. Muito pela força do meio de campo que o Brasil vai ter hoje. Principalmente vindo de Alan e Douglas Luiz. Quero saber o que vocês pensam. Comentem aí, deixa o like se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal se não conheciam, compartilhem com os amigos. A gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.